Olá, bem-vindo ao podcast da Escola do Podcast. E aqui é Edward Schmitz. E eu sou Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, qual é a sensação de estar fazendo o episódio número 0 da Escola do Podcast? Número 1. Esse é o número 1, o número 1. Número 0 é o de lançamento. Bom, vai ficar número 1 então. Vamos deixar o número 1. O podcast Vida nos Trilhos, ele teve o 0, é verdade. Teve o 0. O 0 onde nós nos apresentamos. Exato. Esse é o nosso segundo podcast. Olha que incrível, Edward. Exatamente. E o objetivo desse podcast é destrinchar tudo o que você precisa saber para criar o seu podcast. Então, assim, a ideia aqui é a gente conversar de tudo, desde equipamento, desde estratégia de marketing, desde roteiro, desde ideias para podcast, entrevistar pessoas que fizeram um podcast. Os nossos alunos, inclusive você que está aí, está nos ouvindo. Assim que você lançar o seu podcast, você vai ser convidado a participar aqui com a gente, dar uma entrevista, né, se for o seu desejo, para a gente poder colocar aqui no canal, para também apresentar as dificuldades que você teve, os desafios, enfim, esse é um canal para ajudar você a lançar, criar o seu podcast. E aí, Edward, como que surgiu? Conta pra gente aí como é que surgiu o podcast. Cara, você sabe que é um negócio muito louco, né? Porque assim, parece que não faz muito tempo, mas aí a gente olha assim, foi no final de 2017 que eu já tinha o meu blog, você tinha o seu blog de desenvolvimento pessoal, e inclusive eu já tinha feito o meu blog há um bom tempo, e até ajudei você a fazer seu blog. Eu lembro que você não sabia nem o que era WordPress, e era engraçado, né? Você foi o meu mentor. Exatamente, nesse ponto eu fui. E aí, bom, beleza, você fez o seu blog e tudo, e aí eu publicava as coisas sobre desenvolvimento pessoal e gostava de escutar podcast, principalmente os podcasts gringos. Exato. E aí você me indicou alguns, inclusive. Exato, e a gente ficava trocando figurinha, né? Exato. Eu tinha uns podcasts que eu gostava, alguns que você gostava, e a gente, escuta esse episódio, não sei o que lá. E eu percebia que era uma mídia que eu gostava tanto, que eu falava assim, poxa, eu tenho que fazer um podcast. E aí foi que no final de 2017, eu falei, Jefferson, você topa lançar um podcast? Aí, pro meu desespero, você falou, topo. Não pensei muito. Aceitei o desafio. Exato. E depois de um tempinho a gente lançou, não é? Aí era dezembro, tinha aquele período de férias. Olha só, tem um celular tocando aqui. Vamos ver quem está nos chamando. Não, quem está chamando? Deve ser alguém aí que deve ser aluno, né? Não é algum aluno da escola. Então não é aluno, desliga. Bom, aí dezembro de 2017, a gente estava naquele período de férias, ficamos pensando nas coisas, pensamos em nome. Foi um processo assim bem intenso. A gente teve que planejar tudo, né? E pesquisar, porque eu não sabia como começar um podcast, eu não tinha a mínima ideia. Eu tinha um pouco de noção de edição de áudio, já sabia, né, que para gravar um áudio eu vou precisar de um microfone e tal, enfim, e aí, tranquilo, né? Mas aí, como é que é a parte de publicar, onde hospeda, como é que faz para ele aparecer lá no iTunes ou no Spotify, lá no Google Podcast, inclusive naquela época. Nós não tínhamos, né? A Spotify podcast. Não estava nesse lance de podcast, Spotify, nem o Google. E, bom, aí a gente começou a pesquisar isso, né? Você pesquisando do seu lado, eu pesquisando do meu. Exato. E foi bem legal, foi interessante porque como a gente não sabia nada, a gente só gostava da mídia, a gente teve que pesquisar bastante e foi um trabalho bem intenso, porque lembra que a gente combinou, nós falamos, vamos fazer um cronograma, fizemos o projeto, e o nosso projeto era lançar ele em 90 dias. 90 dias, 3 meses. Ela falou, vamos descansar agora, férias, final de ano, está chegando o Natal. E aí, no começo do ano, a gente já começou a trabalhar. Exato. Só que a gente não lançou ele em 3 meses. Não, porque a gente pensou, então vamos começar, ia ser final de março, né? Era isso. Dia 1º de abril. Lembra? Eu até falei, 1º de abril vai ficar meio esquisito, né? Dia da mentira. Eu lembro disso, é verdade. Cara, que louco. Então, aí a gente começou a trabalhar e começamos a gravar os primeiros episódios, né, Jefferson? Que foi uma catástrofe, diga-se de passagem, né? Os episódios teste foram muito divertidos, porque realmente você ouvir a sua voz é algo diferente.
E realmente essa é uma objeção que as pessoas têm. É e ela é verdade. muito forte, muito intensa. É verdade. E a primeira vez que eu fiz lá o episódio, comecei a ouvir Não a minha eu, voz. claro, porque eu tenho uma voz maravilhosa. Lá o Edward é sempre muito elogiado. Podcast Vida nos Trilhos, o pessoal, eles adoram a voz do Meu Edward. Deus do céu. Mas o que foi interessante foi que, quando eu ouvi a minha voz pela primeira vez, é diferente, porque, na verdade, você tem aquela questão que o Edward já gravava os vídeos. Então ele conseguia ouvir a voz dele. Mas eu não tinha essa experiência. E é realmente diferente. É um negócio muito Inclusive, louco. agora você falou disso, eu tinha gravado aquele audiobook, lembra disso? Exato. Então eu já tinha essa mania. Você tinha um audiobook, então você já tinha ouvido a sua voz. Então você que está nos ouvindo, se você tem essa objeção, não tem problema, esquece, porque na verdade, com o tempo, você vai se acostumando com ouvir a sua voz. E a nossa voz, muitas vezes a gente acha que ela sei estranha, lá, né? Estranha, né? Tem aquele negócio que Você alguns sabe acham que é voz feminina, ou a feminina acha que é meio fina demais. Ou acha que é infantil. Já vi gente falando, não, minha voz é muito infantil. Isso, teve um aluno que falou isso pra gente. Muito infantil, enfim, mas isso não é um problema. E, enfim, e é engraçado porque você sabe que a gente não escuta a voz quando a gente fala, porque como a gente está dentro de nós mesmos, né, a gente escuta diferente. A acústica de escutar a própria voz é diferente de escutar a voz de outra pessoa. Sim. E quando a gente escuta uma gravação, a gente escuta a voz como os outros escutam. Exato. Principalmente essa que é uma voz de uma gravação de qualidade. Você vai escutar a voz como as outras pessoas te escutam. Então, esse episódio de teste foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E, bom, enfim, a gente começou e, cara, a gente fez todo um roteiro detalhado de... Então, Jefferson, você entra falando isso, daí eu entro falando isso, daí... Cara, ficou uma porcaria, né? Nós não tivemos nem coragem de divulgar ele, né? Porque era teste nem vida. para os amigos mais próximos. A gente só ficamos com nós Você sabe mesmo. que eu tenho essa gravação, né? Se tem, mas você não vai divulgar ela. Eu não sei. Vamos guardar como relíquia. Mas depois desses primeiros que a gente fez um roteiro meio engessado. E o que a gente percebeu que a dinâmica dentro de um podcast que fica mais, como que a gente pode dizer? Mais suave, mais tranquila, mais leve, é essa aqui onde a gente pode conversar e bater um papo. Pelo menos é o que funcionou para nós. Porque eu conheço podcasters que tem tudo roteirizado, do começo ao fim. Assim, tem podcasts aí e brasileiros que ele escreve todo um texto e lê esse texto inteiro, só que fica de uma maneira tão natural, porque, claro, aí essa pessoa tem uma habilidade muito grande de escrever, porque a gente não escreve como a gente fala e a gente não fala como a gente escreve, certo? E você, quando fizer um episódio com um roteiro muito detalhado, você vai ter que ter essa noção, porque se você fizer um texto... E tem um outro ponto, que é o trabalho que isso dá. Que dá, exatamente. Porque você, na verdade, hoje o trabalho que a gente faz é mais de pesquisa, você tem um roteiro, então você tem o seu roteiro, eu tenho o meu, a gente vai fazendo um bate-bola, mas você não tem nada realmente orquestrado 100% ali de uma forma bem engessada, onde você vai ler e interpretar. Então é algo mais solto e mais natural. É isso mesmo. Isso permite que o tempo de preparação seja menor, porque você também vai ser natural. Então é aquilo que você está mostrando o que você é, aquilo que... como você é, e às vezes, muitas vezes, inclusive a gente tem feedbacks dos nossos ouvintes, que eles dizem que essa naturalidade, essa espontaneidade, ela é muito importante. Muito importante. Então muito isso importante. gera um engajamento e é bem legal. Assim, isso é o que a gente faz lá no podcast Vida nos Trilhos, é o caminho que a gente achou. Inclusive é divertido porque, como eu não sei o que o Jefferson estudou, a gente define um tema, ele estuda, eu estudo, daí chega lá, a gente conversa sobre esse tema. Então, como eu não sei o que ele estudou, às vezes sai coisas muito interessantes, né? Porque ele me conta coisas que eu... nossa, sério, cara, é isso mesmo. E às vezes é ao contrário. E a gente vai aprendendo um com o outro. E isso que é legal. E a gente vai trocando aquela ideia. Claro, o episódio é planejado, tem que ter o planejamento. Não adianta... A gente não pode começar a gravar sem saber o que vai falar. Não dá para apertar o REC sem saber o que vai falar. E isso a gente faz a pesquisa. A partir desse momento,
parece que fica muito mais fácil, muito mais natural e natural. Exato. E aí depois desses episódios teste, a gente foi, na verdade acho que foram uns 5, 6 que a gente gravou do mesmo item, né? A gente falou sobre resistência na época, o episódio número 1, e a gente gravou várias vezes o mesmo episódio em contextos diferentes, em formas diferentes. E o que ficou melhor foi o natural. Mas essa foi o início da jornada. E aí depois, Edward, o que veio? Aí veio os desafios técnicos. Ai, nossa, quantos desafios técnicos, porque aí a gente tinha que aprender a como gravar remotamente, tinha o problema de queda da internet, Skype. E a Skype que não dava certo. Então, aí a gente descobriu uma forma, claro, uma coisa óbvia, então grava o meu áudio localmente, você grava o seu localmente, independente de onde a gente está, a gente sempre vai ter um áudio puro e bom. Mas quando a gente ia entrevistar alguém, a gente tinha outros desafios, porque a pessoa do outro lado não sabe gravar o áudio localmente e às vezes quando a gente conectava com as pessoas não saía o som, não saía o microfone, né? Enfim, ou ela não conseguia ouvir a gente. Teve episódio que nós gravamos e perdemos. Teve episódio que eu e o Jefferson... acho que ficou muito bom. Aí você fala, nossa, Edward, fizemos um episódio bacana, que legal, tal. Aí a gente foi ver o áudio, o que aconteceu? Não tinha nada gravado, acho que a gente tinha esquecido, sei lá o que aconteceu. Porque assim, e a gente ficou falando por 1 hora, sei lá. Aí o que a gente teve que fazer? Gravar novamente. Exatamente. Eu pelo menos olhei o lado cheio do copo. Eu falei, Jefferson, pelo menos a gente já estudou bastante, já ensaiou por 1 hora. E além disso, depois veio a escolha do nome, que a gente não tinha um nome também, quando a gente começou o projeto. É uma etapa importante, né, Edward? Conta aí, como que nós descobrimos o nome Vida nos Trilhos? A gente ficou fazendo um brainstorm, mas a verdade é que a dica final veio da minha esposa. Ela falou... Vida nos Trilhos. A gente pensou nos nomes meio esquisitos também. Confesso, eu pensei nos nomes estranhos que não ia ficar legal. Vida nos Trilhos ficou perfeito, né? Para esse tema de desenvolvimento pessoal, ficou perfeito. E é importante para você que está pensando em fazer um podcast, ter muito cuidado na preparação do tema do seu podcast. Né? É fundamental do título dele, porque o título tem que dizer alguma coisa. Ele tem que ser um título que a pessoa... pelo menos tem uma noção do que é o assunto. Exato. Se você, por exemplo, se você fala do nosso podcast, o Vida nos Trilhos, é Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida. Então a gente tem um podcast sobre desenvolvimento pessoal. Quando a pessoa já lê esse título e o próprio subtítulo, ela já tem uma noção bem clara do que é. Então, você já consegue conectar mais pessoas ao invés do nome um pouco diferente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa preocupação. Que você falou, a gente fez um brainstorm, passamos os nomes aí para algumas pessoas, e aí a gente foi, né, meio que sentindo, mas eu senti pela primeira vez, a hora que veio... Vida nos Trilhos, a gente falou, putz, esse é o nome. E começamos, né? Aí verificamos o domínio, vidanostrilhos.com.br, estava livre... E a gente, bora lá, vamos fazer isso. Aí fomos procurar quem? Onde hospedar. É verdade. Isso é outra etapa fundamental, porque você tem um arquivo MP3 que tem que ficar em algum lugar, né? Exato. Onde você vai? Você não fica no seu computador, né? Tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem que ser uma banda larga, que realmente servidores mais potentes, porque o áudio ele tem um tamanho maior. Então, quando você vai fazer o download ou quando você libera o episódio, são várias pessoas fazendo download ao mesmo tempo. Porque quando o seu ouvinte assinar, automaticamente, quando você sobe um arquivo e planeja lá uma determinada data para ele ser lançado, quando a pessoa assina, ele tem a opção de deixar baixar automático. Então, todo mundo o que vai acontecer, se você não tiver um bom servidor, ele não vai baixar automaticamente. Então, vai ter problema. Então, essa é uma etapa muito importante. Mas aí a gente foi avançando, né? A gente foi aprendendo, editamos, achamos um software aqui. Exato. E aí tinha o desafio de publicar o podcast no iTunes, né? Como é que faz para o iTunes saber que eu tenho um podcast, né? Então, essa é outra coisa que a gente vai abordar aqui. Porque você tem que dizer, né? Onde está hospedado, enfim, tem que fazer o upload do arquivo. Aí depois, quando você faz o upload, tem a parte de tagueamento do arquivo. É outro assunto, né? Bom, nós vamos ter vários episódios aí pela frente para falar. Você vê que tem muito assunto, só da questão técnica, tem muito assunto para discutir, né? Ou para as pessoas saberem mais ou menos o que é o caminho, né? Porque, claro, como aqui é um podcast, não dá para a gente
assim, não dá para a pessoa ver o que está acontecendo, né? Independente se a gente está transmitindo pelo YouTube também, é mais para o pessoal ver a gente e poder ouvir também nesse canal no YouTube, também vai estar disponível lá. E aí vocês podem ver a gente aqui, ó, a gente aqui no YouTube, ou no seu podcast de preferência. Mas esse que é o ponto, né? Você tem que colocar as informações nessa hospedagem onde fica o arquivo MP3. Tem bastante coisa, né? Tem assim. Mas vamos nossa, lá. Dia 1º de abril. 1º de abril. A gente não publicou no 1º de abril. O que aconteceu? Na verdade, a gente já tinha publicado bem antes, né? Lá no dia 28 de fevereiro. Foi 28 de fevereiro. Porque o que aconteceu? Eu falei, Jefferson, então a gente se adiantou no nosso planejamento. Nós já tínhamos 8 episódios prontos. Exato, na manga. Aí a gente falou, bom, é hora de subir. Subimos tudo e eu falei, Jefferson, então o pessoal disse que lá no iTunes demora até uma semana para eles liberarem. Ou mais, né? Ou mais, uma semana, né? Aí eu falei, então vamos fazer já, era final de fevereiro, porque aí no começo de março a gente já pode divulgar. Lá para abril tá pronto, nós estamos no cronograma. Aí eu lembro que era um dia à noite, eu cheguei aqui 9 na da minha noite, base secreta, exatamente, eu falei, bom, lá vou eu. Aí eu comecei, fiz o passo a passo tal, pus, beleza. Aí eu falei, feito. Aí eu fui fazer outras coisas, né? O que eu fui fazer? Ficar vendo meus e-mails. Eu fiquei vendo os meus e-mails. Cara, e não é que apareceu o e-mail da Apple dizendo seu podcast foi aprovado. Eu acho que foi 28 minutos, 20. Eu não lembro agora. Mas foi assim... Tempo recorde. Jefferson, acho que a gente fez tudo certo. Já estávamos no ar e nosso podcast foi publicado. Ele estava lá e aí a gente já começou a divulgar. Então, assim, claro que fevereiro, como foi os 2 últimos dias... Teve pouca audiência, certo? Acho que a minha mãe com certeza assistiu. Eu sempre falo isso. E aí a gente começou a divulgação maciça, assim, em mídias sociais, em WhatsApp e tudo mais, né? Avançando, lá para agosto de 2000... Então, isso foi no começo de 2018, e lá para agosto de 2018, o que aconteceu? Pois é, meu caro. Você saiu de férias, né? Eu tô gostando desse assunto, porque assim, beleza, a gente tá fazendo podcast, a gente começou a fazer entrevista, lembra disso? Exato. Pegamos entrevistados, uma coisa legal, que também requer um bom planejamento, mas aí a gente, como eu pesquisava muito sobre podcast... E você ia sair de férias? Eu ia sair de férias, né? A Sandra, não, vamos viajar, beleza, vamos tirar férias, e eu ainda não tinha definido para onde eu ia. Mas eu acho que foi isso. Agosto foi quando eu tirei as férias, mas foi pelo menos uns 2 meses. Abril, maio, você já estava... por aí. A gente já estava com o podcast começandinho lá. E aí eu descobri que tinha um evento nos Estados Unidos chamado Podcast Movement. E que ele ia ocorrer em agosto. Não, na verdade não era agosto, era julho. Julho, isso, foi exato. Julho, isso, no ano passado foi julho. E aí eu vi que o evento ia estar acontecendo na Filadélfia, nos Estados Unidos. E aí eu falei, caramba. Vou mudar meu roteiro. Eu falei, Sandra, eu já sei para onde eu quero ir. Para Filadélfia. E aí, qual foi a resposta da Sandra? Nossa, Filadélfia é muito legal, uma cidade histórica. Eu falei, cara, fechou. Lá vou eu. Fechou, meu. Aí, beleza, eu expliquei que tinha o Podcast Movement, tudo, dela achou um máximo, a gente já reservou um hotel, mas aí a gente fez um roteiro, porque a gente voou para Nova York, fez uma viagem de trem de Nova York para Filadélfia, foi bem legal, depois a gente voltou de ônibus para Nova York, enfim, a gente até foi para Washington também, porque é tudo por ali, sabe? Tudo próximo. Tudo relativamente próximo, então foi uma viagem bacana, e eu passei 3 dias no Podcast Movement. E para ter uma ideia desse evento, foram 3.000 pessoas participando nesse evento, 3.000 pessoas. No ano passado tinham 9 salas simultâneas. Então é assim, ó, tem uma sala maior, que eles chamam do Main Hall, né? É onde tem a palestra Master. Normalmente é um cara mais famoso, aí vai muita gente para lá. E tem várias salas... Na abertura, principalmente. Na abertura. Só que é uma sala que deve caber no mínimo umas 2.000 pessoas para mais. É um salão enorme. E as salas menores cabe no mínimo umas 150, 200 pessoas. São salas grandes, assim mesmo. E um hotel super bom ali na Filadélfia.
9 salas simultâneas. Então, assim, eu tinha que, tipo assim, 9h30 começava a primeira disparada de palestras. Então, tinham 9 palestras ao mesmo tempo. E é até difícil escolher. Aí 10h45 mais 9, 11 e pouco mais 9. Depois tinha um intervalinho no almoço, mas mesmo assim tinha atividade na hora do almoço. Depois à tarde continuava, isso por 3 dias. E aí o que aconteceu no último dia? Nós gravamos. A gente gravou um episódio, tá lá. Pra falar sobre o quê? Nos Trilhos, né? Como foi o evento, né? Como foi o evento. Como foi o evento, né? E assim, eu fiquei tão maravilhado no evento, encontrei os podcasters que eu escutava. Nós ouvimos. Você tirou foto, mandou pra mim, o danadinho. Mandei, o John Lee Dumas. Eu mostrava pro Jefferson ele babando. John Lee Dumas, nossa. Como assim, Edward? Exato, tinha abraçadinho com ele assim, Manda um abraço pra ele. O Dave Jackson, né? Que é da Escola do Podcast Americana. Pat Meu Flynn. Deus. O Pat Flynn. Nossa, o filho dele palestrou nesse, não foi? Foi, ele foi com o filho, porque eles começaram a lançar um podcast para criança. Olha. Isso é outra coisa que está fazendo muito sucesso lá fora, Jefferson. Meu Deus do céu. Então, mas aí conta, como surgiu a escola? Eu voltei pilhado. E o que aconteceu? Qual foi o convite que você fez? Eu e os meus convites. Eu falei, Jefferson, a gente tem que fazer a escola do podcast. Aí o que o Jefferson falou? Yes! Vamos lá, vamos nessa. É bem por aí. E a gente começou a planejar. Isso era agosto, setembro. Cara, a gente lançou esse projeto em novembro, né? Novembro. A gente trabalhou para caramba. Exato. Fizemos um curso, que é um curso da Escola do Podcast, um curso bem avançado, passo a passo, com as videoaulas, tem a parte de planejamento, enfim, é bem completo. E o objetivo principal desse curso é ajudar realmente pessoas que são pessoas como nós. Comuns, pessoas que não têm um conhecimento técnico avançado, são pessoas que têm a vontade, o desejo de transmitir uma mensagem, né, que se você tem esse desejo, você está no canal correto, você está aqui com a gente na escola, faz parte da escola, e isso é o que nós vamos fazer. Então nós temos o nosso curso e nós temos agora também o nosso podcast. Esse é o episódio número 1. O número 1? Tudo bem, então né, a gente já tira para o ímpar aqui. Para o ímpar, 1 ou 0? Tá bom, tá tudo bem, é o número 1. Vai de 1. E é legal assim, porque às vezes as pessoas pensam, talvez até quem está vendo aqui esse vídeo vai falar, caramba, olha a parafernália que os caras têm para fazer um podcast, né? Mas a gente não começou assim, né, Jefferson? A gente começou bem simples. Nós vamos contar isso aí nos próximos episódios. A gente vai contar isso nos próximos episódios. Beleza, tem muita coisa para contar. E aí, até fechando um pouquinho esse episódio aqui, que é uma introdução, mas já ficou longa, né? Para você ver como vão ser os episódios. Mas esse ano eu tive de volta no Podcast Movement. É verdade. 2019. 2019, voltei lá. Esteve lá na Flórida. Exato. Aí eles fazem cada vez num local. Eu tive em 2 eventos, aliás, esse ano. 2 eventos, né? O Podcast Movement, que foi no começo de agosto. E foram 13 salas simultâneas, 4.000 pessoas. Foi bem maior do que o ano passado, né? Imagina, de 3.000 para 4.000, cresceu consideravelmente. E o segundo? O segundo foi o Ouvindo Capivaras. Que foi aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. E Ouvindo Capivaras, alguém vai perguntar, que raio de negócio é esse de Ouvindo Capivaras? Capivara, né? De onde é esse nome? Então, você descobriu ou não? Então, eu não conhecia, eu conheci o Ouvindo Capivaras no ano passado, depois que eu tinha chegado do Podcast Movement, e eu descobri que já tinha ocorrido, lá em agosto do ano passado. Eu não sabia que existia. E, enfim, é um evento que já existe há 3 ou 4 anos aqui em Curitiba, que reúne podcasters brasileiros. Um pessoal bacana. Então, esse ano eu estive no Ouvindo Capivaras, depois que eu voltei dos Estados Unidos, estive aqui em Curitiba, e alguém você deve estar perguntando, mas que raio, por que capivara, né? Porque é meio que um mascote aqui de Curitiba, né? Ah, por causa do parque ali? E no Parque Barigui tem muita capivara, até hoje mesmo. Eu estava lá no parque e tirei umas fotos de umas capivaras lá. Agora tá explicado. E o ano que vem, Podcast Movement é onde? Então, no ano que vem, meu Deus, é em Dallas. Dallas? Dallas, exatamente, no Texas. Ah, e eu vou estar lá, já tô com o meu ingresso. Eu comprei no Early Bird, os madrugadores lá. E vamos estar lá. Então, beleza. Mas é isso aí. Então, cara, esse é o nosso episódio de debutação aqui da Escola do Podcast. Fique muito bem-vindo, Jefferson.
É isso aí. A gente É se isso vê aí. no Se você próximo tiver episódio. qualquer dúvida também, você que está ouvindo, mande as suas perguntas. Edward, edward@escoladopodcast.com. E E a gente- você? Jefferson, Escola do @escoladopodcast.com. E a gente se vê no episódio número 2. É isso Até aí. mais. Um grande abraço. Valeu.